Atentado em Goiânia, um estudante de 14 anos atirou em colegas dentro de uma escola. 2 alunos morreram e 4 ficaram feridos. Prédio de 6 andares em construção desaba em Vicente Pires. Não houve feridos. A DASA autoriza a CAESB a ampliar o racionamento para 2 dias. Novo plano de rodízio deve ser apresentado na próxima semana. Mega operação de combate à pedofilia. Mais de 100 pessoas foram presas em todo o país. 5 delas aqui no DF. E em outra operação, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Um estudante que sofria bullying pegou a arma do pai e atirou nos colegas de sala no intervalo da aula. Parece enredo de uma tragédia americana, mas aconteceu aqui mesmo, bem perto, em Goiânia. O atirador tem apenas 14 anos. 2 estudantes morreram, outros 4 ficaram feridos. A cena poderia ter sido ainda pior, mas o menino foi detido enquanto tentava recarregar a arma. A gente vai tentar contato com o repórter Rodrigo Miranda, que está lá em Goiânia, mas daqui a pouquinho a gente chama, viu? Ainda nessa edição ele vai entrar ao vivo com todas as informações de tudo que está sendo apurado lá em Goiânia, desse ataque, desse atentado terrível que deixou 4 crianças feridas, 2 em estado grave e 2 crianças acabaram morrendo nesse atentado. A gente vai ver agora se o Rodrigo já consegue ouvir a gente. Ainda não. Então, daqui a pouquinho a gente chama o Rodrigo, porque ele está lá em Goiânia, em frente ao hospital onde algumas crianças seguem internadas. E na escola está acontecendo, neste momento, a perícia. Um prédio de 6 andares em construção desabou nesta sexta-feira em Vicente Pires. Não houve feridos, mas o susto foi grande. Foi por volta de 1h30 da tarde. O prédio, ainda em construção, fica atrás do Tagua Park. A estrutura desabou rapidamente. Só restaram os escombros. O edifício ficava ao lado desse outro, que também está inacabado. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados. Uma perícia será feita para revelar as causas do desabamento. Em nota, agora há pouco, a Defesa Civil informou que ainda não foi possível identificar as causas do acidente e que o prédio ao lado do que desabou ficou com a estrutura comprometida e precisa de escoramento para não cair. Então agora sim a gente vai lá para Goiânia, onde está o repórter Rodrigo Miranda, que está acompanhando aí toda a apuração desse atentado brutal que matou 2 jovens e deixou 4 feridos. Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Como você disse, um ataque brutal que tirou a vida de 2 crianças e tem mais 3, pelo menos 4 jovens internados aqui, um em estado gravíssimo. É uma menina que teve uma perfuração nos 2 pulmões e aí passou por uma drenagem no tórax e está em estado gravíssimo e segue aqui na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. Outros 2 que estão internados no mesmo hospital já estão numa situação um pouco mais tranquila, podemos assim dizer, né? Sem risco de morte, em situação estável, mas uma outra está em um outro hospital aqui, Hospital de Acidentados de Goiânia, e essa, a pedido da família, nenhum boletim médico dela foi divulgado. O caso aconteceu numa escola aqui na zona leste de Goiânia, por volta das 11 horas da manhã. O jovem entrou com uma arma .40 dentro da mochila. Foi provocado pelo estudante, segundo ele falou para a polícia, e pelo fato de sofrer bullying, ter se inspirado aí nos ataques de Columbine nos Estados Unidos e também de Realengo, lá no Rio de Janeiro, ele puxou a arma e atirou contra esse rapaz, esse jovem de apenas 14, 13 anos que acabou morrendo lá na escola e acabou acertando outro colega dele. Essa outra pessoa que morreu, essa outra criança, era amigo pessoal dele, não praticava bullying, mas acabou atingido, não resistiu e veio a falecer aqui em Goiânia, dentro da escola chamada de Goiáses, lá na zona leste da cidade. Um caso que choca o Brasil e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Eu sigo aqui em Goiânia acompanhando de perto esse caso. Carol.
Obrigada, Rodrigo. Que tragédia, né? Continua acompanhando aí pra gente. A qualquer momento você chama que a gente abre espaço para você aqui, tá bom? Obrigada, Rodrigo. A Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa que arrombava caixas eletrônicos no Distrito Federal e em outros estados do país. Veja. A investigação, comandada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos, começou em abril deste ano, quando os ladrões levaram mais de R$100 mil de 3 caixas eletrônicos no Distrito Federal. Com base nisso, passamos a realizar tanto o atendimento, a investigação preliminar nesses locais, com o auxílio aí dos nossos institutos de perícia técnica, né, notadamente o Instituto de Identificação. Por outro lado, também iniciamos um trabalho com unidades de polícia especializada de outros estados, a Polícia Civil de Santa Catarina, que trabalha em conjunto com a DRF de Brasília, e com isso conseguimos estabelecer uma base sólida que permitiu identificar todo o grupo que agiu no DF. A operação foi chamada de Fire, que significa fogo em inglês, porque os criminosos arrombavam os terminais bancários com maçaricos e pés de cabra. O método veio de Joinville, em Santa Catarina, local de origem de 2 comparsas do bando que estão presos em Bangu, no Rio de Janeiro, onde praticaram os mesmos crimes. A base desse grupo era o Fernando Dallaboni e o Caio Vogel, são 2 indivíduos originários da cidade de Joinville e com uma atuação já em vários crimes de furto a banco com utilização de maçarico. Eles agiam em várias cidades do Brasil, acabavam tendo contato, estabelecendo contato com outros criminosos em várias cidades do Brasil, onde eles estabeleciam bases operacionais e alternavam, né, entre 30 a 60 dias em cada uma dessas cidades, sempre praticando arrombamentos. Uma ligação interceptada pela Polícia Civil mostra uma conversa entre 2 membros da quadrilha. Um deles está preso em Bangu, o que não impediu o criminoso de manter contato com comparsas em outros estados. Tu viu o negócio das notas aí? Que nota? Como tirar a tinta das notas, mano? Vamos tirar a tinta da nota? É, Mas tem bastante nota? tem. A operação de hoje cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária. A ação no DF ocorreu em Samambaia, Riacho Fundo e Recanto das Emas. Todos os envolvidos vão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Mais de 100 pessoas foram presas hoje em uma mega operação de combate à pedofilia no Brasil. Aqui no DF foram 5 prisões. Os trabalhos que resultaram na Operação Luz na Infância duraram 6 meses e foram coordenados pelo Ministério da Justiça em parceria com a Polícia Civil. No Distrito Federal, 5 homens entre 20 e 50 anos foram presos, entre eles um funcionário da Caixa Econômica Federal. Em nota, o banco informou que colabora com as investigações e deve punir o servidor caso o crime seja comprovado. Ao todo, 9 mandados de prisão foram cumpridos em 7 regiões do DF: Águas Claras, Asa Sul, Guará, Planaltina, Recanto das Emas, São Sebastião e Sobradinho. Por meio da internet, eles conseguiam fazer a baixa de arquivos contendo essas imagens. Isso são informações preliminares que nós temos. Mas a partir da perícia mais aprofundada nos equipamentos que hoje foram apreendidos, nós poderemos aprofundar e entender qual era a forma que eles obtinham essas imagens. Entre o material apreendido, computadores. O conteúdo armazenado deve ajudar a polícia a investigar uma possível rede de pedofilia. A operação, chamada de Luz da Infância, é resultado de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Polícia Civil de 24 estados e do DF. Até o final da manhã de sexta-feira, mais de 90 pessoas foram presas em todo o Brasil. A suspeita é que elas trocavam mensagens de pornografia infantil. Nós temos uma infração criminal prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, cuja pena é de reclusão de até 4 anos, que você armazenar esse tipo de imagem ou vídeo em qualquer dispositivo, ou seja, no seu celular, na sua rede de WhatsApp, por exemplo, você já está incidindo num crime. Mais de 1.000 policiais de todo o país trabalharam na operação. As investigações duraram 6 meses e vão continuar. Enem 2017, estudantes já podem acessar o cartão de confirmação e conferir o local das provas. O exame esse ano será aplicado em 2 datas, 5 e 12 de novembro. Mais detalhes ao vivo com a repórter Érica Blaney. Oi, Érica, boa noite.
Olá, boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, a dica é acessar o www.enem.inep.gov.br/participante. Lá no site, com informações aí como o CPF e a senha cadastrada, o candidato pode ver o local de prova, o horário e acessar outras informações como a confirmação da opção de língua estrangeira e também, se for o caso, aí, o atendimento especializado, né? Lembrando que esse cartão não é obrigatório, mas é recomendável. O conselho que se dá é justamente imprimir esse cartão e levar para o local da prova, justamente por causa das informações importantes que estão ali e podem aí evitar confusões, né? Já pensou você chegar no local e não saber onde é, qual horário, enfim, cartão realmente é um aconselhamento. Outra coisa muito importante, Carol, que a gente sempre fala aqui no Band Cidade, é em relação ao horário da abertura e do fechamento dos portões. Os portões abrem ao meio-dia, atenção, e fecham a 1h da tarde, ou seja, nada de chegar atrasado, viu? E a gente sempre faz matéria, né, Carol, sobre os atrasadinhos, não seja um deles. Olha só, e o resultado sai no dia 19 de janeiro do ano que vem, sendo que as provas no dia 5 de novembro são de linguagens, ciências humanas e redação, e no dia 12, matemática e ciências da natureza. Por enquanto é isso, Carol, voltamos ao estúdio. Tá bom, Érica, obrigada. Agora vamos continuar falando de educação, mas uma notícia ruim, viu? Um caso de agressão dentro da sala de aula em uma escola de Taguatinga fez professores participarem de uma reunião de emergência. Essa manhã, um aluno arremessou uma cadeira na professora depois que ela pediu para ele tirar o boné. O menor fugiu e não foi localizado. Já a professora conversou com a repórter Érica Blaine. Com 24 anos de profissão, a professora jamais imaginava que um dia seria agredida fisicamente por um aluno. Rosângela Arruda, que prefere não mostrar o rosto, chora ao mostrar as marcas da violência. Me sinto hoje desrespeitada, fragilizada, amargurada do físico que eu tenho. Mas o que dói mais é a alma. A professora dava aula de matemática nesta sala para cerca de 10 alunos. Um deles se revoltou quando ela pediu para que ele retirasse o boné. Houve bate-boca. O aluno foi enviado para a direção da escola. A professora continuou dando aula normalmente, até que se surpreendeu. O aluno veio por esta porta, pegou uma dessas cadeiras e arremessou contra ela. A agressão aconteceu no Centro Educacional 2, mais conhecido como Centrão, em Taguatinga. As aulas foram suspensas e os quase 170 professores da unidade foram convocados para uma reunião de emergência um dia depois da agressão. O colégio tem cerca de 2.500 alunos do ensino de jovens e adultos. O agressor tem 18 anos. A supervisora pedagógica diz que ele já era um aluno problemático. Ele já estava sendo convocado pelo Conselho Escolar, dia 24, agora, terça-feira. Ele iria participar dessa reunião para tentar se retratar do problema que já havia acontecido, né, e o que ele poderia fazer para melhorar essa sua conduta, né? A gente aqui procura resgatar o aluno, mas não deu tempo de chegar a essa reunião. Nós estamos realmente muito abalados diante de tudo que aconteceu e a gente espera que, né, as autoridades nos ajudem a resolver esse tipo de problema. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal esteve na unidade onde tudo aconteceu. A diretora do Simpro reivindica para a categoria mais segurança e melhores condições de trabalho. Pressionar a regional para que a regional tenha o serviço terceirizado, a portaria, né? Tenha o policiamento, cobre também que a equipe esteja completa. A professora agredida levou o caso à delegacia. O aluno, que não foi localizado até o início da manhã desta sexta-feira, pode responder por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal, desacato e perturbação do trabalho. Em nota, a Secretaria de Educação informou que vai reforçar o atendimento na portaria do centro de ensino com um porteiro no turno da tarde e mais 2 funcionários. Disse ainda que há policiamento fixo dentro da unidade de ensino, mas no momento da agressão, o policial fazia uma ronda em um dos 3 portões de entrada e saída do colégio.
Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em 2 acidentes no mesmo local em Sobradinho. As batidas aconteceram em um retorno que fica na BR-020, próximo ao Atacadão Dia a Dia. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Wesley Pimentel, de 40 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Regional do Paranoá. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto a SEB retirava o poste estragado durante a batida, outro carro perdeu o controle e bateu no caminhão da SEB, que estava no canteiro central. O passageiro Fernando Mendonça, de 26 anos, morreu na hora. Já a motorista Gisele de Moraes, de 30 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada inconsciente e com ferimentos na cabeça para o Hospital Regional de Sobradinho. Vamos mudar de assunto e falar de diversão? Amanhã tem a peça Casais Felizes Emagrecem Juntos, da companhia de comédia G7. E como sempre, o telespectador da Band é o convidado especial. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue agora nos telefones 3966-3668 e 3966-3669. O resultado você confere ainda nesta edição. O caso do acidente que matou mãe e filho durante um racha na L4 Sul em abril ganhou um novo capítulo. A Justiça suspendeu a habilitação de envolvidos no acidente, mas negou a prisão de Heraldo Pereira, de 54 anos, e de Noé Oliveira, de 34. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido de prisão preventiva dos motoristas acusados de provocar o acidente que matou mãe e filho na L4 Sul em abril deste ano. Para o juiz, o advogado Heraldo Pereira, de 54 anos, e o sargento do Corpo de Bombeiros, Noé Oliveira, de 36 anos, não ameaçam a ordem pública. O pedido de restrição de liberdade tinha sido feito pelo Ministério Público no início do mês. Ainda na decisão, o juiz do Tribunal do Júri de Brasília suspendeu as permissões de dirigir dos 2 homens. No entendimento do magistrado, manter as habilitações dos acusados poderia ocasionar mais riscos. No mês passado, os 2 motoristas foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça por tentativa de homicídio e homicídio triplamente qualificado. Os 2 também foram denunciados por omissão de socorro e embriaguez ao volante. Voltamos a falar sobre o atentado que aconteceu na Escola Goiáses essa tarde em Goiânia. 2 alunos morreram e outros 4 estão internados em hospitais da cidade. Rodrigo. Carol, o governo do estado de Goiás decretou luto aí de 3 dias por conta dessa tragédia lá na Escola Goiáses. Cancelou toda a agenda também do governo, então o estado está de luto por conta dessa tragédia. O país inteiro está de luto, na verdade, né? A escola ainda não se posicionou sobre o que aconteceu hoje, mas são previstas aí homenagens lá para esses jovens que acabaram perdendo a vida nesse tiroteio. Nessa escola fica aqui na zona leste de Goiânia. O estado de saúde das crianças que estão internadas deve ser atualizado nas próximas horas aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. Então a gente segue acompanhando de perto toda essa situação, lembrando que só tem uma menina em estado gravíssimo com risco de morte. As outras 2 que estão nesse hospital já estão sem risco, estão em estado estável, mas sem nenhuma previsão de alta. A outra jovem que está em outro hospital de Goiânia ainda não teve nenhum boletim médico divulgado até o momento. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Veja a seguir, a DAS autoriza a CAESB a ampliar o racionamento para 2 dias. Novo plano de rodízio deve ser apresentado na próxima semana. Até já.